A África tem sido o palco de muitos casos de corrupção ao longo da sua história, embora seja importante lembrar que nem todos os líderes africanos são corruptos. Alguns têm sido notórios por seu envolvimento em práticas corruptas e abuso de poder. A corrupção tem tido um impacto significativo no desenvolvimento socioeconômico do continente, minando a confiança na governação e agravando a pobreza, a desnutrição e a desigualdade. E que no vídeo de hoje apresento os 10 líderes mais corruptos da África. Olá, eu sou Eric Scott e esse é o canal Quer Saber. Mas antes de ver o vídeo, gostaríamos de te convidar a se inscrever no nosso canal e deixar seu like. Isso em menos de 3 segundos. Será que você consegue? Então vamos! Se conseguiu, deixa nos comentários conseguir que nós vamos deixar um coraçãozinho para você. Bora pro vídeo. José Eduardo dos Santos, de Angola. É o segundo líder mais antigo na África. Ele está no poder desde 1979 e ascendeu à proeminência como parte do movimento da libertação de Angola, que lutou pela independência do país. Após a independência, tornou-se membro da comunidade central e eventualmente serviu como primeiro-ministro. No dia 20 de setembro de 1979, foi eleito como segundo presidente de Angola e comandante em chefe das Forças Armadas. José dos Santos tem repetidamente afirmado que irá renunciar e que as eleições serão realizadas. No entanto, as eleições sempre acabam com ele sendo reeleito. Durante o seu tempo de poder, impulsionou a economia angolana e desenvolveu todos os setores do país. No entanto, apesar do crescimento da economia, a riqueza dos cidadãos angolanos continua estagnada, com quase 70% da população vivendo com menos de $2 por dia. Enquanto isso, o orçamento do governo cresceu para 69 bilhões de dólares, sendo que 32 bilhões de dólares provém de receitas do petróleo. A corrupção também tem sido um problema com negócios familiares na família dos Santos, que possui um patrimônio líquido estimado em mais de 20 bilhões de dólares. A filha do José dos Santos tem um patrimônio líquido de 3,8 bilhões de dólares. General Idi Amin Dada, de Uganda. Foi o primeiro a se destacar quando assumiu o posto de Maior-General do Exército de Uganda, seguindo a independência do país. Ele tornou-se comandante do exército e posteriormente participou de um golpe militar em janeiro de 1971 para assumir o poder de Uganda. Embora tenha permanecido no poder por apenas 8 anos, esses foram considerados os piores anos da história de Uganda. Quando assumiu o poder, Idi Amin afirmou que não era um político e não ficaria no cargo até a realização de 3 eleições. No entanto, em apenas uma semana depois, ele declarou-se presidente e suspendeu diversos trechos da Constituição de Uganda, estabelecendo uma ditadura militar. Durante o seu governo, Idi Amin colocou militares em altos cargos do governo e substituiu muitos tribunais civis por tribunais militares. Além disso, criou um departamento de pesquisa do Estado responsável por torturar e executar opositores ao seu regime. Milhares de pessoas foram mortas durante o seu governo. Ele desviou a maior parte dos recursos financeiros para os militares e para si mesmo, deixando a Uganda em extrema pobreza. A taxa de inflação subiu para 1000% durante o seu mandato. Idi Amin foi finalmente expulso do poder após 8 anos do regime autoritário. Charles Taylor, da Libéria. É um dos poucos líderes corruptos desta lista que realmente renunciou ao poder. Ele esteve no poder de 1997 a 2003. Como presidente, criou seu próprio exército privado, reduzindo o tamanho das forças armadas reais da Libéria. Foi acusado de crimes de guerra por laços com a violência na Sierra Leone em 2003, que incluía o assassinato, a escravidão e o uso de crianças no seu próprio exército, que ele acreditava terem aceitado diamantes em troca de armas para apoiar os rebeldes na Sierra Leone. Sua corrupção de tesouro foi tão ruim quanto seus abusos de direitos humanos, pois desviou dinheiro não só para o próprio ganho, mas também para formar rebeldes em outros países. Em 1999, foi acusado de ser corredor de armas e contrabandista de diamantes. Ele foi indiciado por 11 crimes contra a humanidade e em 2003 foi convidado pela comunidade internacional a renunciar e finalmente foi condenado e sentenciado a 50 anos de prisão. Idriss Déby, do Chad.
Começou sua ascensão à fama no comando quando ele entrou para o exército. Deby era comandante em chefe do exército, permaneceu um forte membro leal do exército até que a autoridade central caiu em 1979. Ele participou do final da década de 90 e está no poder desde então como presidente. Ele implantou medidas para impulsionar o crescimento econômico, como a construção de um oleoduto. No entanto, o oleoduto acabou trazendo a corrupção para frente, prejudicando as receitas. Ele desviou fundos para comprar armas para os militares, visando combater inúmeras tentativas de golpes contra ele. Seu regime também tem sido caracterizado por abusos aos direitos humanos contra a oposição e por eleições fraudulentas realizadas desde que assumiu o poder. Em 2005, ele eliminou o limite do mandato e prometeu restabelecê-lo em 2016, mas as pessoas têm poucas esperanças de que ele cumpra sua palavra. No entanto, tentativas judiciais continuam sendo feitas após cada eleição, enquanto as condições econômicas da maioria da população continuam a declinar. Omar al-Bashir, do Sudão, chegou ao poder em 1989, depois de ter liderado um golpe militar que derrubou o governo excepcionalmente eleito do primeiro-ministro Sadiq Ahmadi. Em 1993, al-Bashir declarou-se presidente e dissolveu todos os partidos políticos rivais. Ele realizou 3 eleições desde então, sendo reeleito todas as vezes. No entanto, cada eleição foi alvo de acusações de corrupção. Al-Bashir é o único presidente permanente com vários mandatos de prisão emitidos contra ele pelo Tribunal Criminal Internacional, a autoridade internacional responsável por crimes contra a humanidade. Os mandatos são principalmente por seu envolvimento em crimes, principalmente o genocídio ocorrido em Darfur. Al-Bashir foi indiciado por crimes como assassinato, extermínio, tortura, estupro, transferência forçada e outros crimes de guerra. No entanto, como o Sudão e al-Bashir não reconhecem o Tribunal Internacional, ele continua sendo o presidente. Além dos seus crimes contra a humanidade, sua corrupção vai além. Há sugestões de que ele desviou até 15 bilhões de dólares para contas no exterior. Teodoro Nguema, do Guiné Equatorial, foi o sucessor do seu tio Francisco Nguema em 1979. Ele detém o poder com um punho de ferro e continua sendo o líder mais antigo do mundo e o presidente em exército mais antigo da África. Ele começou sua presidência com uma nota positiva, afirmando que ele não teria a mesma liderança que o seu tio, mas isso está longe da realidade. Ele oprimiu o povo enquanto continua a ganhar eleições presidenciais por meio de meios fraudulentos, ganhando até 97% dos votos. Além disso, ele se recusou a renunciar ao cargo de presidente, apesar das acusações de violência da Constituição, assassinatos pelo governo, prisões ilegais, torturas e condições desumanas de prisão. Seu saque aos cofres do Estado aumenta sua riqueza e a da sua família a níveis surpreendentes. Teodoro e o seu gabinete recebem milhões de dólares por ano provenientes de receitas de petróleo que não são destinados aos gastos públicos, mas sim gastos presidenciais. Robert Mugabe, de Zimbábue, foi presidente de Zimbábue de 1987 a 2018. Ele ganhou as eleições para o primeiro-ministro em 1980 e foi empossado como presidente quando o Zimbábue conquistou sua independência. Ele criou um estado de partido único e empregou forças de segurança coreana para lidar com quaisquer incidentes. Em dezembro de 1987, ele declarou-se presidente e consolidou todos os poderes do estado, dando a si mesmo o poder de dissolver adversários e declarar lei marcial. Mugabe continuou a ganhar eleições presidenciais devido à corrupção e fraude generalizada. Muitos acreditavam que a corrupção e a fraude eram as únicas razões pelas quais ele se manteve no poder. O Zimbábue já teve a maior taxa de desemprego da África, com uma taxa de desemprego de 70%. O Zimbábue perdia cerca de 3 bilhões de dólares por ano devido à corrupção. A maior parte dessa corrupção vinha do desejo do Mugabe de consolidar o poder e manipular as eleições para permanecer no poder indefinidamente. Ele também era conhecido por saquear depósitos de diamantes e por matar ou torturar seus oponentes. General Sani Abacha, da Nigéria,
Governou por apenas 5 anos, mas durante esse tempo ele operou um regime brutal que deixou a Nigéria em extrema pobreza. Ele veio para o poder através de um golpe militar em 17 de novembro de 1993. Durante esse tempo, ele emitiu um decreto que deu poder absoluto, colocando a autoridade do regime acima dos tribunais. Ele também emitiu um decreto que permitia que ele prendesse qualquer um por 3 meses sem julgamento. No entanto, as conquistas econômicas do Sani foram muito impressionantes, considerando as condições em que o país estava antes da sua liderança. Hoje, Sani é considerado um dos líderes mais corruptos da história, devido à quantidade de dinheiro que ele roubou do seu próprio país. O principal produto da exportação da Nigéria era o petróleo, e Sani e o seu gabinete assumiram o controle de quase todos os aspectos da indústria, roubando mais de 10 bilhões de dólares. Os abusos dos direitos humanos também foram muito desafiados durante o seu mandato, e ele era conhecido por matar e prender qualquer oposição que ousasse em desafiá-lo. Francisco Nguema foi o primeiro presidente do Guiné Equatorial e ele criou um mau exemplo para os que viriam depois dele. Francisco tornou-se vice-primeiro-ministro em 1964 e assumiu a presidência ao vencer a única eleição livre realizada no país em 1968. Durante o seu governo, Francisco declarou que qualquer pessoa que ameaçasse o governo seria punido com a morte. E ele também estabeleceu que insultar o presidente ou o seu gabinete será punível com a pena de até 30 anos de prisão. Sobre o seu reinado de terror, quase 1/3 da população do Guiné Equatorial foi morta ou exilada. Francisco era extremamente paranoico e não confiava em ninguém. Ele guardava seu tesouro nacional sobre sua cama e desconfiava de qualquer pessoa educada ou que parecesse ser educada. Ele matou ou exilou qualquer um que demonstrasse algum tipo de educação. Por conta disso, tornou-se extremamente arriscado ter qualquer livro ou papel em sua posse. Foi essa mente paranoica que eventualmente levou ao fim do reinado do Francisco Nguema, que foi derrubado por seu próprio sobrinho, Teodoro Nguema, embaixador, em 1979.